som. Ei. No capítulo de número 22, verso de número 2, apenas a parte A. Amém, meus irmãos? Diz a palavra de Deus, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Mais uma vez, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Feche seus olhos, vamos falar mais um pouquinho com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, a tua filha, a tua serva já orou por nós, Senhor. De maneira alguma eu quero invalidar, Senhor, a oração da tua filha, mas eu creio, Senhor, ó Pai amado, que a tua igreja, ela está preparada, ó Senhor, ela está, Senhor, preparada para receber uma porção dobrada do teu Santo Espírito esta noite. Meu Deus, eu sei que este culto, ele estava na tua agenda, Senhor, uma oportunidade que o Senhor marcou para encher os teus filhos, as tuas filhas, da tua palavra, do teu refrigério, da tua presença, da tua Shekinah, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, continua operando, continua, Senhor, nos enchendo, nos enxertando com a tua palavra, com o teu Santo Espírito. Ó Deus, tu tens poder e autoridade para operar da maneira que tu queres. Tu não precisas, Senhor, do homem, mas, ó Deus, que a tua palavra, ela encontre guarida em cada coração, e aonde houver um coração aberto, quebrantado, que o Senhor venha, Senhor, sobre a tua casa, venha, Senhor, sobre a tua igreja. Ó Deus, quebre, ó Pai, correntes e cativeiros em nome de Jesus. Aqueles que creem, levante a mão e adorem a Jesus Cristo esta noite. Pode tomar o seu assento, meu irmão, louvando, adorando, bendizendo ao Cordeiro de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esta noite pareceu boa, pareceu planejada ao Espírito Santo falar sobre o Moriá. Eu quero falar nesta noite sobre a vida de Abraão. Falar sobre Abraão, pastor Yasmin, não é fácil. Falar sobre a vida de Abraão, todo pregador, pastor Anderson, ele precisa estar em temor e tremor. Abraão, ele descreve a grandeza de uma história. É impossível não se curvar diante da grandeza do nome de Abraão. Ele representa a tríade religiosa em todo o planeta. Falar sobre Abraão é falar sobre 80% de toda a fé monoteísta no mundo. Falar sobre Abraão é falar sobre 15 milhões de judeus. Falar sobre Abraão é falar sobre 1 bilhão, 9 milhões de muçulmanos. Falar de Abraão é falar sobre 2 bilhões e 600 milhões de cristãos em todo o mundo. Essa tríade dessas três religiões, elas nascem a partir de Abraão. Abraão ganha a sua fama no mundo e entre os séculos. Abraão, ele começa a ser afamado, ser conhecido, pastor Eva, pelo seu nome. Em 17 séculos ninguém ousa comparar-se a Abraão. Era um homem
de muita fama, era um homem grande, não grande por si mesmo, mas grande pela manifestação de Deus sobre a sua vida. Por isso, falar de Abraão é complicado. Diante desse olhar, podemos perceber a grandeza de Abraão. Passou-se 17 séculos. Muitos homens nasceram. Muitos homens se levantaram sobre o mundo. Depois de 1700 anos, nasce um homem. Seu nome é Jesus. Ele está dentro de uma carpintaria do seu pai José. E agora o Espírito Santo levanta esse homem em poder e glória. Ele se batiza no Jordão e ele começa a fazer milagres e maravilhas nunca vistas. Ele junta alguns homens, ele está operando, ele tem um ministério já reconhecido. E diante de alguns acontecimentos vão indagar ele: com que autoridade tu fazes isso? Como você pode fazer? E ele responde: eu não faço essas coisas por mim mesmo, se o Pai não fizer comigo. Pois a autoridade que o Pai ele tem, ele deu também ao Filho. Da mesma maneira que o Pai ele perdoa pecados, ele deu esse poder ao Filho de perdoar pecados. Da mesma maneira que o Pai ele ressuscita e vivifica os mortos, ele deu essa autoridade ao Filho de restaurar, de vivificar, de ressuscitar a quem ele desejar. Ele está dizendo: o Pai a ninguém julga, mas ele deu esse poder de julgar ao Filho. Ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eles disseram: nós temos por pai Abraão. Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele estava dizendo com toda a sua grandeza, com toda a sua fama: eu sou maior do que Abraão. Aleluia, louvado seja Deus. Ele está dizendo: eu sou maior que Abraão. Ao analisarmos a vida pregressa de Abraão, descobrimos que Abraão vivia na terra de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, atual Iraque. Lá estava um homem, meus irmãos, com toda a sua vida diante dos ídolos, diante das esculturas que o seu pai Terá fazia. Era a vida de Abraão. Ele estava no meio da idolatria, o grande centro idólatra de todo o mundo, fabricando ídolos. E eu não sei, a Bíblia não vai dizer, Albert, se Deus encontrou Abraão, se Abraão encontrou Deus. Eu não sei, mas eu entendo que desse encontro, pastor Yasmin, saiu Deus de mão dada com Abraão. Não sei quem encontrou quem, mas eu sei que dali saiu um relacionamento. Eu percebo duas verdades aplicadas a partir de Gênesis 12. Nem toda religião ela conduz o homem a Deus. Porque Deus ele vai lá na Mesopotâmia, lá no centro da idolatria, e tira Abraão. Existe um pensamento que diz que toda religião ela leva a Deus. Você não precisa de uma religião, é só você ficar desigrejado, é só você ter uma fé e você vai ser salvo. Jesus disse: não, eu sou a verdade, eu sou a vida, e eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia. A segunda verdade aplicada que eu percebo é que Deus fez uma aliança com Abraão. Deus estabeleceu uma aliança
com esse homem. Como dito aqui, Deus, ele fala à samaritana, Deus procura adoração. Não, Deus não procura adoração. Ele procura os verdadeiros adoradores. Ele procura relacionamento. Deus, ele procura pessoas para se relacionar, pastor Tiago. Ele procura pessoas para ter um compromisso com ele nesta última hora. Ele procura os verdadeiros adoradores. Abraão sai da Mesopotâmia com a sua família, e ele vai habitar em Harã. Deus estava quebrando a corrente, Deus estava indo à frente, preparando o caminho. Deus estava tirando a idolatria da vida da família. É sabido que Abraão, ele sai com a sua família, ele sai com o seu pai. O seu pai seguiu a fé de Abraão. Terá seu pai, ele morre já com uma certa idade em Harã. Agora Deus aparece novamente a Abraão e lhe promete ainda mais: eu te abençoarei, eu serei contigo, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava dizendo, através da obra que começa em ti e que acabará em Cristo, todas as correntes serão quebradas e tu serás uma bênção. Se Jesus, ele é o cumprimento da promessa, Abraão, ele é o início. Com o levantamento de uma nação que conhecesse o único e verdadeiro Deus. Abraão foi declarado amigo de Deus, mas era um homem sujeito a falhas, as limitações que eu e que você tem, Davi. Ele tinha uma promessa, mas Deus precisava trabalhar na vida desse homem. Deus precisava levantar este homem, estabelecer uma nação que alcançaria toda a terra através do Cristo na cruz. Deus precisaria trabalhar em Abraão. Deus precisaria trabalhar na vida do seu servo. Perceba que Abraão, ele leva o seu sobrinho Ló. Deus, ele permite que nós tomamos decisões, escolhas, mas essas escolhas, você vai perceber que todas elas possuem um preço. Não era para ele ter levado Abraão, Ló consigo, seu sobrinho. Agora, na sua alimentação, ele continua, ele precisa descer ao Egito, pois uma grande fome devasta toda a terra. Um homem com promessa, um homem que conhecia o único Deus. Agora, a Bíblia vai dizer que o faraó, ele olha para Sara, e ele pergunta, quem é essa moça tão bonita? E Abraão, ele mente, ele diz, é minha irmã, pois era sua parente. Faraó manda buscar Sara, e ele está com a mulher de Abraão, lá nas suas dependências. E Deus, ele precisa intervir de uma maneira sobrenatural, para que a promessa de Deus, ela continuasse na vida do seu servo. Aleluia. Deus, ele interviu, ele quebrou novamente uma corrente, e ainda, por conta disso, ele ainda fez Faraó enriquecer ainda mais Abraão. Os pastores, por conta do gado, por conta da riqueza, eles começam a ter
discussões e contendas, pastor Benê. Começam a contender. Agora Deus, ele move as águas novamente. Abraão chega em Ló e diz: olha, olhe para um lado e escolha, esta campina da direita ou a esquerda. Aqui você escolher, eu vou no lado oposto. Os dois se separaram. Problema resolvido? Não. Porque a Bíblia vai dizer que 4 reis, eles se juntam para atacar Sodoma e Gomorra. Era para esse lado que foi Ló. E agora, Abraão, na sua limitação, ele junta 318 homens. E eles estão se perguntando: o que vamos fazer? Nós vamos declarar guerra contra esses 4 reinos. Olha a loucura de Abraão. E a Bíblia não vai dizer que Deus mandou. E ele desce até Sodoma e Gomorra. E entendo que Deus precisou intervir novamente, sobrenaturalmente, para que a vida de Abraão fosse preservada. É incrível, é inconcebível nós entendermos como que 318 homens conseguiram vencer 4 reinos armados. É coisa de Deus, é apenas a mão de Deus. Tem coisa que não se explica, é a mão de Deus. Aleluia. Ló, ele sobrevive. E da descendência de Ló sai os amonitas e os edomitas, os piores inimigos de Israel. Abraão, ele continua a sua jornada. Agora ele é um homem com muito, já passou 25 anos depois da sua promessa. Ele está se sentindo fraco, ele está se sentindo rejeitado, ele está sentindo que aquela promessa nunca alcançaria ele. E agora ele ouve a voz de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus aparece em visões. Eu imagino assim, ele estava na sua tenda e de repente ele escuta: Abraão. Ele está olhando, senhores, para os seus servos. Alguém me chamou? Não, ele escuta: Abraão. Ele está olhando, ele não vê ninguém, e ele sai a porta da tenda, e de repente ele escuta a voz de Deus que diz: Abraão! Olhe para as estrelas do céu, conte elas se você puder, porque como as estrelas do céu, como os grãos de areia que você pisa, assim será a tua descendência. Eu serei contigo, diz o Senhor. Agasure calabacei. Ele diz ainda: tu terás um filho por a tua velhice. Tu vai ter um filho, eu vou operar, eu vou fazer aquilo que prometi na tua vida. Mas Abraão, a limitação humana, meu irmão, ele ainda vai, ele ouve, na verdade ele ouviu a voz da sua esposa, não que nós não devemos ouvir, mas ele foi na conversa de Sara, ela falou: pega a escrava, e ele vai, se deita com a escrava, e dali sai Ismael, que são os árabes, os palestinos. Ele divide a sua casa de tal maneira que ficou insuportável a convivência deles. Israel começou a ser afligido no 5º ano da vida de Isaac, quando ele nasce lá na frente, através de Ismael, que já tinha 19 anos. Abraão, ele era um homem com promessa, ele era um homem abençoado, mas existem provas, senhores e senhoras, que nós mesmos criamos para nós mesmos. Não foi assim com Israel. Israel deu voltas no deserto, o caminho era próximo, eram para eles adquirir a bênção, mas eles fizeram a prova, eles fizeram as dificuldades. Existem coisas, Deus ele quer quebrar a corrente, Deus ele quer ir à frente, mas parece que nós criamos mais laços.
Mas hoje é noite de Deus criar em você uma nova dimensão, para quebrar toda a corrente, para quebrar todo o mal. Eu não sei o teu trajeto até aqui, mas Deus te chamou para uma nova história. Deus te chamou para quebrar cativeiros nesta noite. Aleluia, louvado seja Deus. Veio o filho da promessa, Isaac nasce. Eu imagino o tempo passando, a alegria de Abraão. O tempo está passando, mas Deus, Ele não havia se esquecido. Deus não esquece a promessa. Ele olha para Abraão, pastor Yasmin, e Ele fala: eu preciso trabalhar na vida dele. Imagino que Abraão já tinha curtido o seu filho. Ele já havia brincado, já havia se divertido, já não era um menino. Flávio Joséfo descreve que era um homem de 37 anos. Sara estava enferma numa cama, estava acamada, estava há cerca de 3 anos da sua morte. Deus olha para um senhor chamado Abraão, já não é mais um homem tão viril, tão cheio de forças, tão cheio de vigor, já é um senhor fragmentado pela vida. Ele diz: Abraão, sobe até o Moriá, sobe até o Moriá, que eu preciso ter um encontro contigo. Deus, Ele permite situações na sua vida. Deus, Ele permite experiências na tua vida para que você cresça. Não é porque Deus está te punindo, não é porque Deus está te abandonando, mas é porque Deus, Ele quer te exaltar. Deus, Ele quer fazer a glória da segunda casa ser maior do que a glória da primeira. Subir ao Moriá é uma experiência que talvez você não entenda. Subir ao Moriá é um aglomerado de alguns montes. Inclui o Monte das Oliveiras, com 820 metros. Inclui o Monte Sião, 760 metros. E inclui o Pequeno Calvário, 130 metros. É o lugar onde Deus era adorado. O instrumento de adoração não seria um bezerro, não seria um carneiro, não seria um animal, seria o seu próprio filho. E eu entendo que ele, quando ele toma essa situação, ele toma esse pedido, é aquilo que nos desespera, é aquilo que nos desconforta, mas é isso que Deus, Ele precisa tirar você e eu da zona de conforto. Porque se Abraão ele errou, se Abraão ele não perseverou, se ele não confiou no passado, Deus requereria tudo isso de uma vez só. Deus sempre tem uma segunda chance para você, meu irmão. Sabe por quê? Porque Ele não desiste, Ele não te lança fora, mas Ele sempre quer mais de você. Subir ao Moriá, a primeira coisa que eu percebo é que Abraão, quando ele toma essa notícia, a Bíblia não vai dizer, mas ele não se desesperou. Existem pessoas, pastor Eva, que tomam uma notícia e se desesperam, perdem o controle. A Bíblia vai dizer que uma grande tempestade, ela se agiganta sobre o mar. Ali estavam homens experimentados, estavam homens preparados, acostumados com o mar. E a Bíblia vai dizer no original que eles tiveram muito temor. Eu preciso de medo, eu preciso. Se eu não tiver medo, certamente eu vou morrer. Eu preciso de medo para atravessar uma rua. Eu preciso de medo para trabalhar, eu preciso. Mas eu não posso ter pavor, que é diferente de medo. A Bíblia vai dizer que tiveram pavor. Somos crentes, mas parece que as coisas no mundo às vezes tomam a nossa fé, tomam o nosso chão. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele é acordado, ele olha para os seus discípulos, ele olha
todo o barulho que eles estavam fazendo, ele levanta a mão e diz: vento, se aquiete, mar, tome o seu lugar. E fez-se bonança. E ele olha para os seus discípulos e diz: cadê a vossa fé? Eu estou no barco. Enquanto Jesus estiver no barco, meu irmão, nada vai naufragar na sua família. Enquanto ele estiver no barco, nada vai naufragar no teu trabalho, nada vai naufragar na tua saúde, porque ele é a tua bandeira. Aleluia, louvado seja Deus. A primeira coisa, agora eu percebo o Abraão, ele está preparado. Deus deu uma nova chance e ele se preparou. A primeira coisa que Abraão faz, Deus disse: oferece o teu filho em holocausto em uma das montanhas que eu te direi. A Bíblia vai dizer em Gênesis 22:3 que ele se levantou pela manhã. Ele se levantou, pastor Tiago, de madrugada. Inteligência emocional, porque ele sabia que ele tinha uma dura jornada no deserto. Deserto é lugar de batalha, é lugar de limite, lugar de sofrimento, lugar de angústia, lugar de limitação. O sol vai vir, ele vai tomar a tua força. A tribulação, a angústia, ela vem para te derrubar. Mas ele se manteve aonde estava. Ele falou assim: eu preciso levantar cedo. Eu vou aproveitar o máximo da madrugada. Se levantou cedo. E a Bíblia, ela vai dizer que ele albardou o seu jumento. Ou seja, a coisa que ele mais precisava, o que era? Água. Ele pegou o seu jumento e colocou água. Meu irmão, na tua jornada, nunca falte água. Nunca falta o refrigério para a tua vida. Enquanto você tiver esse refrigério, enquanto você tiver água, nada vai faltar no teu ministério. Jesus, numa festa, diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Ela diz: a mulher samaritana, a água que eu te der, ela vai fazer em ti um rio que jorra para a vida eterna. É a fonte de água viva, está aqui. Enquanto você estiver com a palavra de Deus, meu irmão, muitos podem se levantar, mas vão cair, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Aleluia. Quando você está com Deus, meu irmão, nada pode contigo. Eu lembro um tempo atrás, muito jovem, sem perspectiva nenhuma, mas com a palavra de Cristo no meu peito. A gente andava com o sapato furado. O Anderson é um pouquinho mais novinho, mas a gente andava de sapato furado para cima, para baixo, e dando glória a Deus. E eu lembro que eu estava saindo do bairro do Bela, saindo da Independência, morava ali no bairro do Bela Vista. Já era umas 10 horas da noite, e eu andando a pé e passei por um beco escuro, e do nada senti uma pontada no meu coração, como se fosse uma faca. Aquela pontada entrou no meu coração de uma maneira tão grande, me trouxe tanta força no meu peito, tanta dor, que eu caí contra um muro chapiscado. A única coisa que veio na minha cabeça foi: estou tendo um ataque, estou tendo um infarto. E de repente, o meu corpo, ele caiu contra o muro, e de repente ele caiu para frente, e a hora que eu fui cair para frente, eu senti uma mão me pegando por baixo. Só acredita aquele que já teve uma experiência com Deus. Eu meio que parei no ar. Aquela mão começou a me colocar de pé, eu comecei a me colocar de pé, veio novamente as minhas forças, eu levantei as minhas mãos aos céus e disse: glória a Deus. E fui para casa. Eu dividia o meu aluguel com um diácono da Assembleia de Deus, naquela época. Não falei nada para ele. Passou-se a semana toda. Isso foi no fim de semana. Passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta-feira
o senhorio, aquele homem que nós alugávamos umas casas, ele ligou para mim e disse: o meu aluguel está aí, está aqui. E ele era crente, muito crente, está aqui. Ele foi receber o seu aluguel. Na época não tinha Pix, não tinha essa facilidade. E ele chega, nós fizemos uma mesa para ele, um lanche, uma ceia, e ele adentrou, e nós ceiamos com ele, nos alegramos, contamos as bênçãos, porque crente não conta fofoca, ele não conta dissensão, não, ele só conta bênção, ele só se reúne para falar bem do seu pastor, para falar bem da tua igreja. O crente, ele só sabe se reunir para falar sobre a vida de Cristo, é isso que ele faz. E depois de ceiar, ele disse: vamos orar. Eu disse: vamos. E nós demos as mãos e começamos a casa fechada, e começamos a falar com Deus, começamos a orar. Mas quem tem intimidade com Deus, meu irmão, qualquer reunião vira congresso. A casa fechada, no meio da oração dele, eu sentia vento. A casa fechada. E o Espírito Santo veio que nem esta noite. Eram línguas repartidas como de fogo, como no Pentecostes. O homem começou a chorar, eu comecei a chorar. O outro começou a chorar, e Deus abriu a boca daquele homem, e ele disse: filho, ainda esta semana o teu adversário se colocou na tua frente, lançando um dardo inflamado de morte no teu coração, mas eu, o Senhor teu Deus, desci do céu, repreendi ele, para que tu saiba que tu és meu. Cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tu não vais ser atingido. Tu não vais ser atingido. Paga surre calabacalama. Show decai. Aleluia. A palavra está conosco. A palavra de Deus está conosco. E por isso você já tem vencido o maligno. Aleluia. Ele guardou o seu jumento com água. Ele chamou os seus moços. Perceba, você tem uma limitação. Você tem uma limitação, meu irmão. Nunca se ache autossuficiente. Não porque eu oro 2 horas, não porque eu prego muito, não porque eu intercedo, porque eu faço, porque eu sou. Não, você não é nada, mas Deus é tudo na tua vida. Você não tem força, você não pode coisa alguma, mas Ele é o teu refrigério. Aleluia. Não tinha força. Chamou os seus moços, chamou os seus jovens. E sabe o que ele fez? Preste atenção. Ele foi rachar lenha. Ele precisava oferecer um sacrifício, pastor Esmo. Ele precisava oferecer, então ele foi rachar lenha. O problema de cultos inexpressivos, o problema de cultos sem expressão, o problema de crentes fracos. Lá no livro de Apocalipse ele fala assim: os tímidos, eles ficarão de fora. Os tímidos ficarão de fora. A palavra no original é délios. Não fala sobre personalidade. Não fala sobre traço de personalidade. Cada um tem um traço, cada um tem uma maneira de ser. Mas a palavra délios quer dizer tímidos, no sentido de não se relacionar com Deus. Délio é um crente fraco. Délio é um crente que não se relaciona, ele não vai adiante, ele não se desenvolve. Ficarão de fora. A pior coisa é você seguir Jesus à distância. Não, meu irmão. Seja que nem Pedro, como Tiago, como João. Tenha sempre mais sede de Deus, da presença de Deus. Assim como a corça, ela suspira pelas águas, assim a minha alma, ela suspira pela presença de Deus.
Aleluia. Ele andou 3 dias. E ele foi ao lugar que Deus o mandou. E disse a Abraão aos seus moços: fiquem aqui. Posso prosseguir, pastor? Posso. Ele disse: fiquem aqui, porque eu e o moço, eu e Isaac, nós vamos adorar. E depois de nós ter adorado, nós retornaremos. Ele sabia que ainda que Deus deixasse, permitisse que Isaac fosse imolado, que ele fosse sacrificado, ele acreditou em Deus. Ele tinha uma confiança em Deus, que Deus poderia ressuscitá-lo. Por isso ele é declarado o amigo de Deus. Fiquem aqui, nós vamos e depois nós retornaremos. Parece que estou vendo a cena. Não era Abraão que tinha a lenha. Abraão, ele já tinha uma certa idade. Abraão já tinha muitos anos. E agora percebo que é Isaac, que ele se abaixa e ele toma aquela lenha e ele coloca sobre os seus ombros. Parece que você já viu esse filme. Parece que você já viu o cordeiro, ele tomando sobre si o seu fardo, tomando sobre si o madeiro, e ele coloca sobre os seus ombros e começa a trilhar. Dentro de uma prisma espiritual, o lugar onde eles deveriam oferecer o sacrifício era o lugar mais alto. O lugar mais alto era o Monte das Oliveiras. O segundo lugar mais alto era o Sião. O terceiro lugar mais improvável era o Calvário. Meu irmão, não importa o lugar onde você ofereça o sacrifício, você precisa passar pelo Calvário. Você precisa cantar pelo Calvário. Você precisa cantar, pregar. Você precisa viver pelo Calvário. Não importa o lugar, tudo é pelo Calvário. Eles passam pelo Calvário, eles chegam ao Moriá. Eles chegam, segundo a crença dos judeus, ao Domo da Rocha, aquele lugar, aquela redoma que está a mesquita de Omã. E ali todos sabem a história. Isaac, ele se deita sobre a pedra, e Abraão, confiando em Deus, eu imagino as lágrimas de um pai, mas a confiança em Deus. E ele levanta o seu cutelo. Parece que eu estou percebendo a vida pregressa, de todas as vezes que Abraão falhou, de todas as vezes que Abraão mentiu, de todas as vezes que Abraão, ele não agradou a Deus, mas Deus está olhando para Abraão. Eu entendo que a fé que Deus tinha em Abraão era maior que a fé que Abraão tinha em si mesmo. Deus acredita em você, meu irmão. E ele vai levantar o seu cutelo, ele, na verdade abaixar, ele vai molar, e agora um anjo grita: Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que tu verdadeiramente me amas. Agora eu sei verdadeiramente que tu estás comigo. Eu sei verdadeiramente que tu és meu. É isso que ele precisa ouvir da sua vida, que você está com ele. Ele precisa saber que você é mais dele, que você é mais dependente dele, para que a promessa de Deus, ela esteja sobre a sua vida, para que ele continue quebrando corrente. Deus só quebra corrente para aquele que confia. Deus só quebra corrente para aquele que pertence a ele. Confie mais em Deus. Confie mais no Senhor. Confie mais nas promessas de Deus. Confie mais naquilo que Ele deixou para a tua vida, porque você não vai ser confundido. Você não vai sucumbir. Fique com essa palavra. Suba ao Moriá. Confie mais. Seja mais adorador. Seja mais na presença dEle. O que eu posso fazer? Paulo, ele dizia: eu sou o mais inútil dos servos,
porque eu só faço aquilo que me é mandado. O que eu posso melhorar? Eu vou subir ao Moriá, eu vou ser mais adorador, eu vou ser mais servo, eu vou ser mais filho, eu vou ser mais. Aquilo que você faz, faça com mais excelência, e Deus, Ele vos abençoará. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.